Olá, o meu nome é Marcelo Martins e faço muitas coisas. A comida vegetariana apareceu na minha vida quando eu comecei a meditação. Trabalhei muitos anos na área financeira, em contabilidade, controle financeiro, e a dada altura já estava-me a deixar começar a fazer sentido. Não percebia bem porquê. Gostava muito de números, de trabalhar com computador, Excel, mas começou a deixar de fazer sentido. Depois tinha muito trabalho, trabalhava muitas horas com muitos clientes, mas não tinha nenhuma realização para além de, quando estava à frente do computador, no Excel, andar à procura de cêntimos, e dava-me algum gozo encontrar os erros e colocar tudo certinho para entregar ao cliente. Nessa altura, com muito trabalho, tinha muita ansiedade, procurei alguma forma de libertar a ansiedade, mas de uma forma mais natural. Na altura, uma pessoa muito perto de mim morreu assim, muito rápido, com um AVC fulminante, o que ajudou a apanhar algumas questões, como é que uma pessoa num dia está cá, no outro não está cá. Comecei-me a questionar sobre isso e foi aí que apareceu a meditação. E aí foi muito fácil, porque comprei um livro, mas o livro era muito... Eu senti, isto vai demorar muito tempo, eu ler este livro para aprender a meditação, isto vai demorar tempo mais, eu preciso de uma coisa mais rápida. E depois apareceu um espaço em Lisboa, que é a Ananda Marga, que tinham meditações gratuitas, se não me engano, à segunda-feira. Portanto, saí do trabalho e a meditação era às 7 e antes das 7 estava lá. Eu lembro-me de subir num elevador antigo, já tinha conversado com eles por e-mail ou por telefone, já não me lembro, e eu subi no elevador e a coisa mais gira que eu me lembro é abrir a porta do elevador e encontrar duas sapateiras. E eu vir que tínhamos de deixar ali os sapatos e calçar uns chinelos. E a minha cabeça, a primeira coisa que disse foi: então isso te roubam os sapatos. Roubam-te os sapatos, depois vais sair daqui, de quê? Descalço? Foi a primeira coisa que a minha cabeça, que eu lembro de apanhar a minha cabeça a falar. Pus os sapatos, calcei os chinelos, toquei a campainha, mal abriram a porta, era como se fossem pessoas que eu já conhecesse há muito tempo. Foi uma empatia muito natural. E a primeira meditação correu logo muito bem. São dois monges, na altura eram dois monges indianos que estavam à frente da organização, e no final um dos monges veio ter comigo e disse: tu queres aprender meditação, não é? Eu não tinha dito nada a ninguém, tinha só de experimentar, e eu: sim. Então, mas sabes, acho que o melhor para ti era também fazer meditação e yoga. E eu disse: não, yoga não, porque yoga é uma coisa assim muito acrobática, eu não tenho, na altura tinha excesso de peso. Não, mas experimenta, vai experimentar. E então começou assim. Acabei, na primeira aula de yoga que eu também fiz, tive logo a noção, eu quero ensinar isto, portanto depois tirei o curso de professor de yoga e estive na associação também a fazer workshops de cozinha vegetariana e a ajudar em festivais também. E logo pouco depois, 2 meses e meio depois, decidi fazer uma alimentação vegetariana, não vegana, mas vegetariana. E depois era engraçado porque ainda estava a trabalhar na área da contabilidade e auditoria e controle financeiro, e então eu comia quase carne ou peixe socialmente, só porque, como é que eu agora vou explicar que já não como... Então durante uns tempos ainda deu para estar a enganar. Por exemplo, ia comer ao italiano uma massa, ou ia naqueles restaurantes ali no Saldanha, qualquer coisa assim, mas a certa altura já não dava para escolher mais coisas diferentes. E toda a gente achou um bocadinho estranho a alteração, mas eu também não sentia necessidade de dizer porquê. Olha, porque estou a fazer meditação, porque estou a fazer yoga. Só não, agora não me faz sentido para mim continuar-me a alimentar de animal, porque eu lembro-me de estar na associação e o Dada, que era um monge, disse: então, agora vão aparecer 2 imagens e vocês, assim, rapidamente, têm que apontar para aquela que vocês querem comer. E quando apareceram as imagens, naturalmente apontei mais para a fruta e legumes.
qual era o sentido de continuar a alimentar-nos de animais se é possível vivermos sem essa necessidade. Isto foi o suficiente. Depois ainda continuei a trabalhar na área financeira, mas a dada altura saí da área financeira e inscrevi-me no curso de cozinha no Estoril, um curso de cozinha normal, que ia começar em setembro, e inscrevi-me na mesma altura num curso de professor de yoga que começou em agosto. E pronto, a partir daí foi alterar completamente a minha carreira profissional. Foi um bocadinho de trabalhar sem rede. Foi entrar num mundo completamente diferente, ter acesso a pessoas completamente diferentes que não tinha antes, pessoas para mim mais interessantes. Eu já não, mesmo hoje em dia, não consigo ter uma conversa dita normal do dia a dia com as pessoas. São coisas muito básicas. A mim interessa-me muito mais pessoas que contribuam para o desenvolvimento pessoal de cada um. Este tipo de conversa. Não é que eu não gosto de futebol, não é que eu não gosto de ir à praia, mas depois é tudo muito sem conteúdo e eu não consigo estar não consigo estar presente e muitas vezes tenho que me ausentar de algumas conversas. Não é de propósito, é que eu não consigo mesmo estar presente. Já não consigo, já. E a cozinha apareceu mais ou menos assim. Eu lembro de estar de férias, acho que foi um fim de semana, e ter noção que não queria continuar a trabalhar na área de contabilidade, mas não sabia o que não queria, mas eu não sabia o que queria. Na realidade já sabia o que queria, só que era muito complicado. Havia uma série de pensamentos que surgiam. Então, mas tiveste desde os teus 14 anos a estudar a parte económica, fui para a universidade, trabalhei em multinacionais, e agora queres ser cozinheiro? Portanto, havia uma batalha interna a acontecer. E então aí eu percebi que tinha de fazer alguma coisa que me preenchesse internamente. Já não era uma coisa só de fazer, mas uma coisa que fizesse sentido eu viver todos os dias, e uma coisa que eu pudesse fazer até ao último dia da minha vida. Então aí avancei mais, foi quando depois fui para o curso de cozinha, para o curso de professor de yoga. Também estava a fazer Aikido, portanto eram as três coisas que eu senti. Estas três coisas eu consigo fazer até o último dia da minha vida, e mesmo que eu estivesse deitado numa cama, eu conseguia dar instruções de como fazer assim, 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 assim. E também uma coisa que eu pudesse fazer também fora de Portugal. Em qualquer parte, portanto, uma coisa que trazia muito mais liberdade no que eu quisesse fazer. Com o yoga e com a meditação, depois na Ananda Marga, depois conheci outros espaços, também conheci grandes professores, Ashtanga Vinyasa Yoga, Bhakti Marga, um yoga mais devocional, a Self-Realization Fellowship, também muito boa, pessoas muito humildes, portanto, percorri um bocadinho o percurso como um yogi nesse sentido, ao mesmo tempo que estava a tirar o curso de cozinha no Estoril e ia fazendo cursos de cozinha vegetariana também, com outros colegas. Fui conhecendo as pessoas que estavam dentro da cozinha vegetariana na altura. Isto que estamos a falar, é um processo que começou em 2009. Começo a trabalhar em cozinha vegan e uns meses depois fui trabalhar para o Luxemburgo, para um restaurante de cozinha francesa, nada vegetariana nem vegan. Também foi uma experiência, ou seja, para perceber, tens isto, não é? O que conheces da associação, da Ananda Marga, como se pode servir muitas pessoas cozinha vegetariana com um bom ambiente, e depois tens isto, um restaurante normal, em que podes tirar as técnicas de empratamento e isso tudo, mas o ambiente de trabalho é este. Qual deles é que preferes trabalhar? Internamente estava mais que decidido que eu nem sequer lá conseguia
expor o que eu consigo fazer. No meu dia-a-dia não conseguia expor, era como se eu fosse um pequeno totó que andava ali. Não conseguia, o que eu tinha cá dentro não conseguia expor, não era espaço para expor. Surge uma oportunidade para vir como kitchen manager num ashram aqui em Portugal. Novamente a confirmação de como é servir muitas pessoas, mas de uma determinada forma. E pronto, foi que percebi, ok, eu quero trabalhar assim, com este tipo de pessoas e à minha volta as pessoas que fossem semelhantes. Depois apareceu-me uma oportunidade já aqui em Lisboa e pouco tempo depois iniciei um projeto de street food que é 100% saboroso. Foi o primeiro conceito de street food de uma forma profissional a fazer comida vegetariana e principalmente vegan na rua, em 2014. Em 2016 volto novamente ao ashram para estar lá a trabalhar 6 meses e enquanto estava lá havia um ou outro evento que fazia de street food, mas enquanto estava lá surgiu-me uma hipótese para fazer parte da equipa de chefes de cozinha de um restaurante vegan em Lisboa. Fui abrir esse restaurante em Lisboa, no Chiado, com outro chefe de cozinha, que é o Bruno, uma pessoa que me identificava bastante pela forma de trabalhar dele, eu não o conhecia de lado nenhum, e com ele montámos uma grande equipa. 1 ano e meio, sensivelmente depois, recebi um convite para ir para outro restaurante no Chiado, o Organi Chiado. Um restaurante na altura não era vegan, hoje em dia já é um restaurante vegan, onde trabalhei com o João Salles, era o meu chefe, uma pessoa de 5 estrelas. Em termos de ambiente de trabalho e desenvolvimento de trabalho, eram dias muito rápidos, com muito trabalho, mas um ambiente de trabalho fantástico e com pessoas fora de série. E depois as pessoas que vamos encontrando pelo caminho, no nosso dia-a-dia, também foi muito bom. E desde 2015, mais ou menos 2016, que trabalho como chefe de cozinha a acompanhar retiros de yoga, meditação, como chefe de cozinha com uma equipa de catering de um centro de retiros que é o Alma Sintra Hostel. E aí sim, no restaurante fazia uma parte do meu trabalho, mais apressada. Nos retiros, um trabalho mais cuidado, de apresentação, contacto com o cliente, como aqui no restaurante, mais perto do cliente. E é isso que eu tenho vindo a perceber no meu dia-a-dia. A forma como é possível trabalhar é assim, mas a forma como eu quero trabalhar é outra forma, está na minha cabeça. E só consigo expor quando, às vezes a gente pensa, só se consegue expor quando há circunstâncias externas que o permitem. E isso é totalmente falso. Nós conseguimos expor quando nos sentimos bem interiormente. Quando isso acontece, nós conseguimos fazer coisas que nem sabíamos que conseguimos fazer. Não é as circunstâncias externas, mas internamente como eu me sinto, isso é o que vai definir como é que externamente a minha vida vai ser. Aí o Alma A e os responsáveis do Alma A é como se fosse do meu trabalho, é como se fosse no meu corpo, é como se fosse ali tudo o que anda à volta no meu coração. Está ali, é onde o trabalho sai mais fluidamente, mais facilmente. Aqui o restaurante onde eu estou agora é um restaurante que vim para cá primeiro a fazer consultoria de menus, depois fui contratado como chefe de cozinha, depois o anterior dono quis sair do espaço e surgiu a oportunidade de eu ficar a explorar o espaço
e ainda estou aqui. Este é um bocadinho como o meu trabalho interno. Há muitas coisas para fazer ou não há nada para fazer. Portanto, todos os dias há coisas aqui para fazer e para melhorar. Muitas coisas podem-se fazer de forma diferente, mas quer seja aqui, este espaço fisicamente, ou noutro espaço físico que possamos estar no futuro, o único ponto comum sou eu. Eu transporto-me a mim para sítios onde me sinto bem-estar e com quem me sinto bem-estar e onde sinto que as coisas fluem. Quando as coisas não fluem, eu antes não acreditava nada em astrologia, nada. E fazia-me um bocadinho de confusão como é que a astrologia ia definir quem nós somos. Uns tempos depois tive que engolir essas palavras. Porque não é quem nós somos, que a astrologia fala, mas fala sobre traços de personalidade. E depois cada um aceita ou não aceita. Pronto, eu estive num período de não aceitação e hoje em dia estou num período de abertura, quer seja astrologia ou outra física quântica ou Advaita Vedanta. Estou mais num processo de aceitação e ver o que é que tem para dizer. E aí comecei a perceber alguns traços, como eu sou caranguejo, há coisas boas e coisas más. Uma coisa boa e má é, uma vez que está decidido eu fazer alguma coisa, sou quase completamente imovível. Quando estou a cozinhar, quando estou a entrar num restaurante, quando estou às compras para o restaurante, quando estou a sair do restaurante, enquanto estou a limpar o restaurante, enquanto estou a limpar as casas de banho, enquanto estou a varrer o chão, o meu trabalho é só o meu trabalho é só desenvolvimento interno. E ter noção que isto foi o que me foi pedido para fazer como serviço, neste momento. E eu tenho que aceitar. É o que aparece para fazer e eu aceito. Eu não tenho aqui, por exemplo, no restaurante eu tenho um primeiro andar em que tenho uma sala de yoga montada. E eu não tenho yoga escrito em lado nenhum num restaurante. Continuam a aparecer pessoas aqui a pedir, podem-me ensinar a meditar. Aulas de yoga tem. Eu não tenho escrito isso em lado nenhum. E eu não posso dizer que não. E muitas vezes tenho dito que não, mas eu não posso dizer que não. E nós temos de ter noção do que é estar ao serviço. Não é ter noção do que é estar ao serviço do meu umbigo. Isso é uma coisa. Ter noção do que é estar ao serviço. Com as qualidades que nós temos, se sabemos limpar bem os vidros, tenho um senhor que vem aqui de 15 em 15 dias, eu não sei, ele sabe. Isto é o que eu sei fazer neste momento. E sei o fazer e traz-me felicidade. Uma das coisas, quando eu estava a tirar o curso de professor de yoga e quando estava a finalizar o processo na área da contabilidade, eu tinha excesso de peso e depois consegui perder quase 20 quilos. E ainda não era vegetariano, portanto foi um processo que começou antes da meditação e depois continuou. E eu lembro de ver um programa que era o Biggest Loser, pessoas tinham um ganho muito peso e depois tinham um treino intenso para perder. E apesar de estarem dentro de uma família que até tem excesso de peso, conclui-se durante o processo do programa e das várias épocas que houve, que é tudo uma questão mental. É uma questão mental, é uma questão emocional, então os próprios treinadores, mais do que personal trainers, pessoas um bocadinho, uns furos acima do que nós pensamos que é só um personal trainer, mas não é. Eles conseguiam chegar à raiz, ou perto da raiz da situação, e aí as pessoas começavam a perder o peso, ganhavam consciência do que é que estava ali. E eu nesse momento eu percebi várias coisas, que eu também perdi peso nesse processo, mas percebi, eles tinham uns testes em que punham as pessoas dentro de salas
com comida que elas estavam habituadas a comer, donuts e coisas assim, que era um teste para ver se eles iam comer ou não. Tinham decidido comer ou não, não eram julgadas por causa disso. A balança no final da semana é que as julgaram. Mas o que eu retive foi quando as pessoas entravam numa sala com a comida que elas gostavam de comer, as pessoas até faziam mini danças. Tinham a sua própria dança. Eu tenho ali aquilo, donuts. Faziam a sua própria mini dança. E aí foi quando eu percebi, não sendo a fonte original da felicidade, a comida é uma fonte de felicidade para as pessoas. E era isso que eu queria trazer para a minha comida. E era isso que eu percebia mesmo quando comecei. A comida vegetariana era boa, mas não queria uma memória de uma coisa fantástica. E na altura não me recordo de nenhum restaurante. Lembro-me de um ou outro prato que com outros colegas fazia. Um deles tem um restaurante vegetariano vegan em Lisboa, que é o Nandan, que ele tem a Princesa do Castelo. E aí sim, nós os dois, quando cozinhávamos juntos, era um bocado ver quem é que chegava à cozinha primeiro para cozinhar e pronto. E aí sim, fazíamos coisas assim fora de série. Eu queria trazer isso para a comida vegetariana. Queria trazer um reconhecimento da comida vegetariana, trazer restaurantes vegetarianos para um patamar diferente de serviço, um pouco mais acima de qual que ela estava. Independentemente de ser vegan ou não, como eu não sou vegan, a minha comida também não é vegan, apesar de 90% do que fazemos no restaurante ser vegan. O principal para mim que me aconteceu foi eu perceber que para mim não fazia sentido continuar a consumir animais. Mas isso é para mim. Os meus filhos, eles consomem o que querem. Não há qualquer obrigação de comer vegetariano, vegan ou o que eles quiserem. Porque a mim também ninguém me obrigou, entre aspas, a ser vegan ou vegetariano. E eu também não os vou obrigar. Eles têm à disposição deles tudo. E eles depois tomam as opções deles. Não tenho qualquer ambição de evangelizar quem quer que seja. Seja pelo yoga, ou meditação, ou comida vegetariana, ou vegan. A única coisa que eu trabalho é a procura da minha felicidade e terminar com todo o processo mental e processos cíclicos e pensamentos cíclicos que levam-nos a nós, a mim, a toda a gente, fora de uma sensação de leveza e de tranquilidade. E na cozinha e nos caterings e no yoga e na meditação é exatamente o mesmo processo. É o que eu sinto, cada pessoa tem o seu processo. Não vale a pena estarmos a forçar ninguém a fazer uma coisa que eles não querem. Se for para trabalharmos juntos, trabalhamos juntos. Se for para eu ensinar a alguém alguma coisa, vai acontecer. Se for para mudar o restaurante para outro sítio ou continuar aqui, também vai acontecer. Eu só faço o que o dia a dia me apresenta para fazer.